Se você está limitado a 81 mil por ano, se você comprou 100 mil reais de mercadoria, tem alguma coisa estranha, já acende o alerta. Algo errado, né? Vendas em cartão de crédito, eles mapeiam isso e, naturalmente, quando aplicavam, o faturamento de nota fiscal. Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Secran Contabilidade com o Gustavo e com o Olavo, que de antemão já gostaria de agradecer por terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vocês terão um conteúdo muito rico para crescer de forma bem organizada e estruturada. Bom dia pessoal, me chamo Gustavo, faço parte da Secran Contabilidade. É um enorme prazer estar aqui com a Aline, equipe Espaço Chef, né, fazendo parte desse canal do YouTube. E espero que nosso bate-papo possa ser bem proveitoso. Bom dia pessoal, da mesma forma faço parte da Secran e estar aqui com a Aline, podendo ajudá-los, para a gente é muito gratificante. De que forma nós podemos passar alguma orientação para os nossos clientes que trabalham, a maioria deles trabalham na sua casa, no seu próprio lar, ou com uma fonte de renda, sendo a principal fonte de renda, ou até uma segunda fonte de renda para poder agregar ao orçamento familiar? De que forma vocês poderiam dar assim, para eles uma dica, uma orientação para que eles possam trabalhar mais organizados e preparados para crescer? Bem, Aline, recentemente, vamos dizer que recentemente, nos últimos anos, né, o governo ele trouxe novas metodologias para que uma pessoa física ela possa formalizar renda sendo empresária, sendo a dona da empresa, sendo responsável realmente por essas operações, vendas, comércio. E dentre elas, eu diria que o primeiro patamar para o nosso público, né, seria o microempreendedor individual. Ele tem alguns critérios que devem ser seguidos, mas a gente observa que tamanho foi o sucesso do projeto, que hoje o MEI representa a maior quantidade de pessoas jurídicas formalizadas do nosso país. Uma vez atendidos os critérios que o nosso público, né, o nosso parceiro, ele se enquadre nessa metodologia de recolhimento, no caso do MEI, né, formalizando esse MEI, vai ser o caminho mais vantajoso, vai ser uma abertura de diversas oportunidades para ele, assim como para aqueles que já estão em patamar acima dessa média ou dessa classificação do MEI, vamos dizer assim. Esse patamar que você fala é faturamento? Faturamento e algumas exigências. Então, antecipando essas características do MEI, né? O governo ele listou algumas principais características para que eu possa saber, ou no caso o nosso parceiro, né, possa saber se ele se enquadra ou não como MEI. Então eu diria que os três principais são não ser sócio de nenhuma outra pessoa jurídica, não faturar no ano mais do que 81 mil reais, se a gente fizer uma média mensal, isso representa R$ 6.750, e não ter mais do que um funcionário com carteira assinada. Então, num patamar geral, eu diria que essas três regras abrangem mais de 99% das possibilidades para que o nosso parceiro saiba e verifique, eu posso ou não posso ser MEI, e se identificando e se enquadrando nesses três requisitos, eu diria que é certo essa possibilidade. Porque, além disso, e não menos importante, né, o quarto requisito que eu venho trazer, é o da atividade exercida. E se nós observarmos lá no próprio portal do MEI, que é um sistema público, né, disponível na internet, a gente vai ver que a atividade de confeiteiro, de padeiro, enfim, é disponível, é apta a ser escolhida por quem pretende constituir sua empresa na metodologia do MEI. Então, Gustavo, você falou sobre as possibilidades, os requisitos para uma pessoa iniciar com o MEI. E quais são as vantagens? Quais são as vantagens que os nossos clientes podem ter por estar agora regularizando a sua fonte de renda? Para que o confeiteiro obtenha o registro no MEI, ele pode entrar através do Sebrae para fazer o cadastro. É algo extremamente simples. O que ele faz esse cadastro? Ele já consegue a declaração de microempreendedor individual, consegue o CNPJ e a inscrição estadual, tudo praticamente simultaneamente. Feito isso, ele já vai poder emitir nota fiscal de venda de mercadorias para os clientes que pedirem. Isso já é muito bom, porque eles vão conseguir atender, inclusive empresas recorrem aos nossos clientes para poder muitas vezes fazer mimos para funcionários,
Só que para comprar dos nossos clientes, eles precisam de nota fiscal. E alguns perdem a oportunidade porque não conseguem emitir uma nota fiscal. Então, com isso, já a gente abre novas possibilidades, né, novas oportunidades de venda. Perfeitamente, Aline. A abertura do leque de oportunidades de negócio e até mesmo hoje com o estreitamento dos aplicativos, sites, internet, muitas vezes exige um CNPJ. Você de fato tem novas oportunidades de negócio que até então, sendo representado somente por um CPF, não lhe permite esse tipo de atendimento. Você vai poder começar a trabalhar com cartão de crédito, né? Que é uma forma de pagamento que a maioria das pessoas hoje utilizam, que eu acredito que apenas com CNPJ ou... Não, na verdade hoje já existe a modalidade de vincular o CPF, só que existe uma grande questão. Assim como eu falei que essas plataformas elas estão estreitando com o avanço tecnológico, o fisco ele vem agressivamente investindo em tecnologia e cruzando dados. Então, só te contextualizando. Hoje, uma pessoa física que tem uma movimentação mínima na sua conta bancária, existe o cruzamento de informação da instituição financeira para o Banco Central para a Receita Federal, e existe todo esse mapeamento na base da Receita Federal. A gente se depara muito com aquela questão, não, eu sou pequeno, isso nunca vai acontecer comigo, a Receita só vem atrás dos grandes. É um jargão aí muito comum no meio empresarial, né? Só que o que é que acaba acontecendo? De uns tempos para cá, cada vez mais comum, eu vou dizer assim, a pirâmide de fiscalização está descendo. Há algumas décadas atrás, eu diria que isso se aplicava bem. Ora, era, né, assim como hoje, humanamente impossível a Receita Federal e os órgãos fiscalizadores, também a Cefaz, Cefim, poder atender todas essas fiscalizações em análise de papel. Mas hoje a gente sabe que o investimento tecnológico, com um investimento tecnológico pesado, a Receita Federal e a Cefaz, elas cruzam informações automáticas ali com apertar de um botão. E o que é que acaba acontecendo? Cada vez mais vem chegando intimações às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, que até então eram inimagináveis. Então o que é que acaba acontecendo? Se o nosso parceiro hoje tem uma movimentação de 2, 3, 5, 30 mil reais na sua conta bancária, a Receita Federal com certeza tem aquela informação. Pode ser que ela não tenha vindo atrás porque está priorizando alguma outra ação, algum outro ponto, mas não fica fora do risco. E aí o que é que acontece? Quando esse nosso público, né, esses nossos parceiros, eles fazem a venda no CPF com o cartão de crédito, diretamente cai na conta bancária. Então, além desse cruzamento que eu acabei de citar, a administradora do cartão de crédito declara para a Receita Federal, declara para os órgãos fiscalizadores e acaba aumentando o nível de informação, de dados que os órgãos têm para poder intimar, exigir cobrança de impostos, que sobre qualquer renda eles são devidos de fato, certo? Se nós fizermos um mero comparativo, a gente citou que a renda do MEI, né, o faturamento anual do MEI é 81 mil reais. Sobre esse valor é pago uma taxa fixa mensal, de 60 reais arredondando, certo? E permite, como a gente citou, o MEI faturar até 6.750 reais. Se a gente contextualizar isso para uma pessoa física que venha faturar esse mesmo valor, arredondando até para baixo, 6.500 reais, ela pagaria em média, considerando a sua previdência, considerando seu ISS ou ICMS, né, no nosso caso, e considerando o imposto de renda incidente nisso, mais de 40% de carga tributária. Então imagine que enquanto para um faturamento do MEI de R$ 6.750 a gente tem uma taxa fixa arredondando R$ 60 reais. Se nós fizermos um comparativo assim, bem superficial para uma pessoa física, 40%, nós estamos falando na ordem de quase R$ 2.500 de carga tributária que numa fiscalização dessa pode ser gerado. E além disso, quando vem uma cobrança nesse sentido, o fisco ele não vem exigir só o valor principal. Ele aplica as penalidades, as multas, enfim, que pode, dependendo da gravidade da situação, dependendo do órgão fiscalizador, aumentar em até 225% o valor do imposto devido. Então, assim, é algo que a gente deve ficar alerta para não ser pego de surpresa e nem ter nenhum presente aí indesejado nesse final de ano. Né? Então, corroborando aí com o que o amigo Gustavo falou, além da elevada redução da carga, representa algo próximo de R$ 60 reais por mês para vendas até 6 mil e alguma coisa. Dentro desses R$ 60 reais está contido a contribuição para a aposentadoria. Pelo simples fato de estar recolhendo todos os meses R$ 60 reais, a pessoa já está formando o benefício da aposentadoria. Por esse valor será recebido o equivalente a um salário mínimo. Eu
complemento até, colega Olavo, no sentido de que, além da aposentadoria, durante o período que você contribui, Deus o livre, pode sofrer um acidente, a titular, né, a mulher ficar grávida, e isso também passa a ser acobertado pelo INSS nessas situações, e principalmente, claro, a gente tá vendo muito na mídia essa questão da aposentadoria, e a partir do momento que a gente passa a pagar com esse valor de R$60, regularizar o faturamento e passar a contribuir também com a aposentadoria, essa benesse que a gente pode ter com essa mera regularização e essa habitualidade do pagamento que o Olavo vinha citando. Eu vou até fazer uma pergunta que não sei se vai contra a empresa de vocês, mas quem tem um MEI, tem a necessidade de ter mensalmente um contador acompanhando ou é algo muito simples que eles mesmos conseguem? O que acaba acontecendo? Legalmente falando, não existe essa obrigatoriedade do profissional contábil, diferente das outras naturezas jurídicas, dos outros tipos de emprego, né? Para o MEI, de fato, há essa flexibilidade. Porém, o que é que a gente vê? Reforço, não por uma obrigatoriedade, mas por uma cautela, por uma proteção do empresário. A gente acha interessante, até um pouco suspeito falar, né? Mas a gente julga interessante ter esse acompanhamento contábil, porque assim, a figura do contador hoje, mais do que nunca, não é só gerar um imposto. Se de fato o nosso parceiro estiver pensando, não, eu quero só gerar um imposto, não quero uma assessoria contábil, eu diria que sim, não é necessário ter um profissional contábil vinculado, porque o governo ele já traz essa flexibilidade, né? A legislação traz essa flexibilidade. Porém, visando na esfera consultiva, na esfera de planejamento, a gente realmente se depara, a gente tem aqui, não é o nosso foco, mas nós promovemos isso a alguns MEI que são parceiros, clientes, parceiros nossos, né? A gente tem tido bons resultados, desde a formação de preço, às vezes há um auxílio para uma análise de crédito, que é algo que a gente vai já conversar sobre isso, uma solicitação de crédito junto aos bancos, a gente está vendo que está num momento bem oportuno. Então, de fato, uma assessoria contábil não voltada à obrigação acessória, que como o Olavo disse, na prática não tem. Eu tenho uma vez por ano que prestar uma declaração e emitir uma guia. Então, para isso, de fato, é algo bem intuitivo, algo bem simples. Só que voltado a essa parte consultiva, a gente realmente vê a importância do profissional contábil, assim como nos outros tipos de pessoa jurídica, né, para atendimento aí aos nossos parceiros. E essa assessoria, né, aproveitando realmente a oportunidade. Quando você tem uma empresa que é do Simples, o trabalho de vocês é bem mais complexo, né? Como você estava dizendo, para o MEI é algo mais simples, que vocês vão tratar mais a questão do serviço, da consultoria para que essa pessoa possa iniciar de forma correta, crescer. Então, esse serviço para eles, assim como o MEI é possível para quem fatura, né, até 6 mil e alguma coisa por mês, existe também uma flexibilidade de honorários. Não estou perguntando o preço, mas... No fundo, a linha, assim como regra, quem define os honorários é muito mais o nível de esforço que a gente tem que aplicar para atender o cliente. Então, naturalmente, um cliente microempreendedor, via de regra, o esforço é menor. Então a gente consegue adequar honorários menores para esforços menores. Até mesmo porque quem fatura 6 mil e a movimentação ela é mais restrita. Não vai ter muita capacidade de pagamento. E aproveitando, trazendo aqui à tona novamente um ponto que você apontou agora há pouco, é a questão da formalização da renda da pessoa física. O que é que a gente não pode misturar, certo? O MEI, assim como qualquer empresa, é uma pessoa jurídica, obviamente, ela é distinta do seu sócio. Então eu tenho um CNPJ e tenho um CPF. Exato. Não é porque o MEI está faturando 6 mil que o sócio fatura 6 mil. Pode ser que o MEI, para faturar 6, ele gaste 5 e só reste no final do mês um resultado de 1.000, por exemplo. Até na assessoria contábil, porque para nós identificarmos contabilmente esse resultado, a gente precisa que o MEI tenha uma contabilidade em dia. Então reforça, aí vem aquela questão que eu venho apontando, né? Não é só gerar um imposto, a gente tem que ter um acompanhamento tributário, um acompanhamento financeiro e, naturalmente, um acompanhamento contábil. Para quem não sabe, hoje, uma pessoa jurídica que distribui lucros, ela paga 0 de imposto. Então, se o MEI ele gasta 2 mil e fatura 6 mil, que seja, a gente pode declarar essa renda de 4 mil reais ao sócio a título de 0 de imposto, pagando somente os 60 reais do MEI, entendeu? A título de distribuição de lucro. A gente não pode, como você bem pontuou, né, botar no mesmo patamar uma empresa de lucro real e o MEI. E da mesma forma que o MEI tem funcionário, o MEI não tem funcionário, então tem vários fatores que a gente precisa personalizar esse tipo de análise para passar uma proposta. Mas compor realmente os honorários. Mas estamos aqui à disposição. Que bom. Bom, uma preocupação que eu tenho, né, até com
voltando bem para os clientes, quando a gente começa pelo MEI, a gente começa meio que misturado, né? Porque eles já são acostumados a trabalhar em casa, não tem aquela organização financeira sendo tratada como empresa. E isso não é legal para nenhuma empresa, né? A gente tem que realmente, como você disse, ter um cálculo ali do custo, saber quanto é que sobra. Nem sempre o que sobra é para se colocar no bolso, tem que se investir. E a gente não pode confundir as despesas pessoais com as despesas da empresa, do seu negócio. Então, eu gostaria de ouvir assim, um pouquinho de vocês, uma contribuição para os nossos clientes de como se organizar dessa forma. Perfeito, Aline. É importante essa tua pergunta. A gente observa, notadamente em empresas ou com pouca organização ou sem organização, que não existe uma segregação da movimentação financeira da empresa para a movimentação financeira do titular ou dos sócios. E a gente observa, e isso causa um sério sobrepeso no CPF da pessoa física titular, quando aqueles rendimentos efetivamente não são do CPF, são do CNPJ. Na contabilidade existe um princípio chamado princípio da entidade, que ele manda segregar o que é empresa e o que é titular da empresa. Ou seja, numa operação de vendas, o empresário deve se preocupar em receber esses recursos numa conta da empresa, numa conta bancária aberta para a empresa. Hoje nós temos aí várias fintechs, nós temos vários bancos digitais com custos mínimos. A gente sempre recomenda isso. Abra uma conta, receba nesta conta o produto das vendas, pague por lá as suas despesas da empresa e o resultado, que seria a sua remuneração, aí sim você transfere para uma conta pessoal. Com isso você tira a fragilidade que comumente se vê numa movimentação de uma conta bancária no CPF incompatível com a movimentação de rendimentos recebidos. Observe o seguinte, no caso que o Gustavo contextualizou, uma empresa que vende R$6.000. Então, se ele deposita os R$6.000 no CPF dele, e no final do ano, quando você multiplica 6.000 vezes 12, vamos chegar a 72, e observando que a empresa fez as compras, fez as vendas, o resultado da compra e da venda, vamos imaginar que tenha sido apenas R$20.000. O que lucrou efetivamente na operação foi 20.000. Então, assim, nós vamos ter uma declaração de imposto de renda, rendimento pessoal de 20.000 e uma movimentação financeira bancária no CPF de 72.000. Pode gerar um chamamento para você esclarecer essa discrepância entre movimentação bancária e rendimento declarado. É por isso que a gente recomenda, e para evitar isso, voltando a falar sobre essa fintech, a gente sabe que quando a gente está constituindo uma empresa, temos muitos custos e temos que realmente sair enxugando. Essas contas bancárias digitais são um custo praticamente zero. Então, muito simples você abrir duas, uma para a empresa e uma para a pessoa física, e lá você fazer essa movimentação. Então essa é a nossa recomendação. Vou até deixar a deixa que eu tenho certeza que acontece muito com todos vocês, clientes. Às vezes a gente tem uma conta em um certo banco e o cliente tem que fazer um depósito. Aí você diz, na conta tal do Banco do Brasil. Aí o cliente pergunta, você não tem conta do Bradesco? Você não quer perder a venda e diz, pois deposita na minha conta pessoa física que é do Bradesco. Isso acontece demais, eu tenho certeza. É uma realidade que, como já bem pontuado aí pelo Olavo, né? A gente sabe que é mais burocrático, demanda mais organização do empresário, mas é por um bem maior, né? Como eu citei agora há pouco, o federal, a Cefaz, os órgãos fiscalizadores, eles não estão mais para brincadeira nesse quesito, né? Eles têm a informação toda mapeada, toda cruzada, e assim, pode ser que nunca tenha chegado para ninguém, mas pode ser que passe a chegar. E quando chega uma cobrança a título de informação, né, o fisco ele tem 5 anos para vir atrás de qualquer cobrança. Então vamos supor que ele mapeou lá o CPF da Aline e identificou alguma pendência. Nada impede que ele faça uma varredura dos últimos 5 anos e venha cobrar um retroativo com multa, com atualização, com tudo nos últimos 5 anos do empresário e dentro da lei, assim, algo que tem base legal, não tem nenhuma irregularidade nessa condução pelo fisco. Por isso que a gente reforça realmente a necessidade dessa organização. Faturamento, contábil e fiscal. Me veio até uma dúvida agora. A gente está falando muito do MEI
Mas nós também temos alguns clientes que de repente já se encaixem, já iniciar, né, a sua empresa pelo Simples, né? Se faturar acima de R$81 mil ano, já entra, né, na obrigatoriedade. Isso. Aí no caso entraria pelo Simples, tem que fazer algum estudo para poder ver. O que é que acaba acontecendo? Assim, na prática, a legislação diz que se você em determinado ano faturou mais de 81 mil, no ano seguinte você está impedido. Se você dentro do próprio ano extrapola em 20%, então 81 mil mais 20%, você faturou mais do que isso, no mês seguinte você está fora do MEI. E nesse momento existe o que chama-se de desenquadramento de ofício. A própria Receita Federal, ela pode, não é que vá, mas ela pode de ofício, ou seja, por iniciativa dela, desenquadrar. Só que o mais comum é que o próprio contribuinte, sabendo que já faturou acima do limite, ele faz o processo de desenquadramento do MEI. Automaticamente ele migra para o Simples Nacional. Porque o MEI, na prática, tributariamente falando, ele tem um termozinho que chama-se de CIMEI, que é o Simples Nacional do MEI. Então, o MEI, ele obrigatoriamente ele é do Simples, só que numa outra metodologia de recolhimento, essa taxa fixa que a gente tem batido aqui, né, em torno de R$60. Quando ele sofre essa exclusão, ele passa a ser automaticamente do Simples. Só que nada obsta de que seja feito um planejamento tributário para verificar se existe algum outro regime de recolhimento, a exemplo, lucro presumido, lucro real, que venha a se encaixar ou trazer uma carga tributária menor do que o do Simples. Não costuma ser comum, certo? Mas pode ser o caso. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado, perfeito. Então você falou o seguinte, se faturou 81 mil, já é para perder o Simples. No ano seguinte. No ano seguinte. Se dentro do ano 81 mil mais 20%... No mês seguinte. No mês seguinte. Agora eu te pergunto, isso é automático? Não. Assim, na prática, não. Assim, o que é que acaba acontecendo? Só interrompendo, a minha pergunta é, qual a problemática se o próprio cliente, se não for tirado dele essa possibilidade, quais são as penalidades que ele vai sofrer? Pronto. Só antes de responder, eu vou só fazer também um complemento. Imagina que a tua empresa ela foi aberta em julho de determinado ano, certo? Naquele ano, você sendo MEI, você tem que seguir a regra dos 81 mil de forma proporcional. Então, se você passou 6 meses aberto, naquele ano o seu limite será R$40.500. Então, só a título de informação, certo? O ano da abertura é proporcional essa contagem. Não é dos últimos 12 meses. Não é dos últimos 12 meses. É do ano realmente de janeiro a dezembro, certo? É o ano civil. Isso, o ano vigente civil. E aí, respondendo a tua dúvida, na prática, a Receita Federal ela não costuma ter essa informação de imediato, já no mês seguinte. Porque como o Olavo pontuou corretamente mais cedo, a declaração que o MEI presta conta só se dá no ano seguinte. Então pode ser que durante o novembro do ano eu já estou faturando R$100 mil, ou seja, eu já extrapolei os 20%, e a Receita Federal não tem essa informação cruzada ainda. Porque um ponto que a gente vai já conversar é algumas facilidades que o próprio fisco dá, que é a dispensa de nota fiscal em algumas situações. E aí a Receita Federal e os órgãos não têm naquele momento essa informação casada. Como padrão, apesar de eu cometer essa questão de ofício, porque em algumas situações, em algumas ações do fisco, eles de ofício vão e desclassificam, desenquadram o MEI e passa a ser do Simples Nacional. Mas o padrão é que realmente o empresário ou a assessoria contábil, né, promovam essa processo de autoexclusão, que se chama, que você vai e você declara que incorreu aquela infração ou fugiu aquela regra, né, do faturamento e por força disso está se desenquadrando do MEI. Tirando a tua dúvida. Gustavo, em agosto eu extrapolei esses 20%. Não fiz nenhum comunicado. E aí, como é que fica a minha situação? O comum é que no ano seguinte, quando você for fazer a declaração anual, você vai informar o seu faturamento. E lá vai ter o valor do faturamento anual a ser declarado. Nesse momento, o que é que acontece? Você vai botar lá o valor, tem R$100 mil. Ainda assim, mesmo você faturando esses 100 mil, a Receita Federal, só por essa informação, não consegue ver o mês que se encaixou. Mas naturalmente já acende um alerta de uma checagem que eles podem vir a fazer, e provavelmente façam, de quando ocorreu esse aumento de faturamento. Então eles podem checar pelas notas de entrada, até isso eles analisam. Se você está limitado a 81 mil por ano, se você comprou R$100 mil de mercadoria, tem alguma coisa estranha, já acende o alerta. Algo errado, né? Vendas em cartão de crédito, eles mapeiam isso e, naturalmente, quando aplicavam, o faturamento de nota fiscal. Isso vai gerar uma multa... Perfeito. Na prática, se imagina que a gente infringiu a regra em agosto e só eu enviei a declaração no ano seguinte, vamos supor.
Em abril do ano seguinte eu fui lá e mandei a declaração independente do prazo. Quando eu declarar e sendo constatada essa minha infração em agosto, em qualquer ação do órgão fiscalizador, ele vai trazer um efeito retroativo a agosto, vai considerar como um imposto do meu regime novo, né, que era para ser aplicado na época, em aberto, e vai me cobrar multa e juros, podendo ainda me autuar, assim, agravando o custo dessa ação fiscal. Então, Em outras palavras, retorna-se ao período de apuração que incidiu o excesso de faturamento, calcula-se o imposto pelo Simples Nacional daquela época até o momento em que você está, com os respectivos encargos moratórios. E também, eu não me lembro enquanto, mas está prevista uma penalidade pela sua não comunicação oportunamente desse desenquadramento. Então, acho que o resumo da ópera é: se você tem uma fonte de renda, regularize. É pelo MEI, então abra a empresa, regularize pelo MEI, porque senão você pode ser prejudicado através da sua movimentação pelo CPF. Perfeito. Sem querer tomar mais ainda o tempo de vocês, Estamos mas fala só mais um pouquinho sobre a questão do Simples, porque alguns já entram nessa modalidade, né? Parece um pouquinho essa situação. Passar a palavra para o Dr. Olavo. Vamos lá. Uma vez excedido o limite, e aí você tendo um contador lhe assessorando, não vai incorrer em pagar encargos por ter excedido em determinado momento e não ter tomado a providência adequada naquele instante. Então, assim, havendo eventual excesso do limite do microempreendedor individual, é feita uma espécie de transformação. A gente transforma aquele registro de microempreendedor individual numa empresa optante pelo Simples Nacional. Uma empresa, vamos lá, hoje nós temos empresário individual, nós temos sociedade unipessoal, sociedade limitada unipessoal, e temos a EIRELI, que são naturezas jurídicas. Quando você excede o limite do microempreendedor individual, você se obriga a fazer uma opção por uma empresa, por uma natureza jurídica de uma empresa, e migrar para o Simples automaticamente. Migrado para o Simples, você passa a recolher o seu Simples Nacional baseado no faturamento efetivo do mês, cujo percentual ele é definido pelo faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Em suma, pega-se o faturamento mensal, aplica-se numa tabela que está no próprio site da Receita Federal, e feito isso, ele define qual seria a sua contribuição do Simples para recolher no mês seguinte. Aí já tem que ficar atento também, né? Por isso a importância também do serviço do contador. Até que ponto de faturamento vale a pena continuar no Simples? A gente normalmente faz uma análise tributária anual. Todo final de ano a gente compara o que foi recolhido pelo Simples e o que teria sido recolhido por outras modalidades, pelo lucro presumido, pelo lucro real. É por isso que a gente só consegue fazer essa avaliação adequada se a gente tiver a contabilidade em ordem. Verificando que o lucro presumido, por exemplo, é uma opção mais barata, a gente, em janeiro, faz o desenquadramento do Simples e passa a recolher na nova modalidade, que seria, no caso, lucro presumido ou lucro real, de acordo com o que for melhor. Isso. E essa metodologia aplicada ela é anual por quê? Porque a opção tributária ela se dá para o Simples Nacional em janeiro do ano. Então eu não posso, salvo em abertura e constituição de empresa, né, estar optando pelo Simples. Realmente é uma opção anual efetivada em janeiro de cada ano. Mas você pode, antes mesmo de acabar o ano, solicitar A exclusão pode fazer um agendamento, mas o efeito prático dessa exclusão só vai se dar em 1º de janeiro do ano seguinte. Na verdade, isso aí é por regra. Em alguns momentos, você se obriga a sair do Simples. Tipo, se você exercer alguma atividade que é vedada a opção pelo Simples, você se obriga a sair no mês seguinte. Então, assim, locação de mão de obra, por exemplo. É vedado ao Simples Nacional. Caso você exerça, no mês seguinte, assim como o MEI, aquele exemplo que nós damos do extrapolamento dos 20% do faturamento, a gente tem, o empresário, a contabilidade tem que informar para poder ter o efeito de exclusão. Isso, mas e por regra, como o Gustavo falou, essa exclusão, ela só acontece, essa saída só acontece em janeiro do ano seguinte. Em casos pontuais é que pode acontecer no decorrer do ano. Bom, queria agradecer a vocês
tão ricas as informações que nós conseguimos passar para os nossos clientes. Eu acho que se a gente passar o dia todo conversando aqui, não vai faltar assunto. Mas eu vou finalizar só com uma perguntinha, assim, tem algo assim bastante relevante para o nosso mercado que eu não tenha perguntado e que vocês possam aí de forma mais à vontade contribuir com os nossos clientes? O que eu gostaria só de complementar para a gente entrar aqui nessa reta final do nosso papo é no nosso segmento, né, da confeitaria, da padaria, existem uma série de regras específicas, principalmente em âmbito estadual. Eu diria que é necessário, se o nosso parceiro faz alguma compra de fora do estado, tem que ter ciência de que vai ter alguma cargazinha de ICMS. Eu acho que esse é um ponto que deve ser considerado, que muitas vezes a gente vê empresários sendo pegos de surpresas por conta disso. No meio, não acredito que não vai ter impacto, mas no Simples Nacional, a importância da análise tributária do que está sendo vendido. Porque dependendo daquele produto pode não ter o tributo A, ou B ou C, e por uma mera classificação a gente está tributando erroneamente, então a gente se depara muito com isso quando a gente faz as nossas revisões, né? Quando os clientes ingressam aqui na Secran, a gente toma esse padrão dessa revisão tributária dos principais produtos, ou faz um geral, dependendo da situação, mas é algo dessa questão da classificação dos produtos que a gente vê muito, se depara muito com clientes pagando imposto a maior por não aplicarem ou não terem tido um acompanhamento anterior que viesse a classificar de uma forma correta e aí visando também, além de estar fazendo correto, uma carga tributária menor. Você está como exemplo a questão dos produtos de cesta básica, né? Perfeitamente. Existe uma redução de base de cálculo. Exatamente. E padarias, por exemplo, que tenha a prerrogativa, dependendo do produto, não pagar o ICMS pela saída, só pago pela entrada. Então, tem critérios que a gente pode vir a aplicar que com certeza vai trazer ganhos, dentre outros, produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, a exemplo, refrigerante. Você não paga PIS e COFINS na saída porque já foi recolhido uma carga maior pelo seu fornecedor. Então, existem vários critérios, um mundo de oportunidades dentro dos segmentos, né, para a gente poder realmente buscar soluções tributárias e naturalmente reduzir os impostos. E mais além disso, mais do que isso, aumentar a lucratividade do nosso parceiro, dos nossos clientes. E não deixar ser pego de surpresa na frente, né? Que a gente está falando aí Quando pagar mais, eu acho que nem é problema, né? A receita aceita. A questão é realmente assim, a gente vê muito assim, alguns colegas contadores que, dependendo da situação, não vou botar para pagar mais para não correr risco. Mas, ora, se a contabilidade, a essência da contabilidade é trazer essa ferramenta, de ter esse diferencial, esse acompanhamento, se a gente, dentro da lei, obviamente, está achando situações, está achando possibilidades para reduzir carga tributária, nada mais óbvio do que a gente aplicar e tirar ganho com ele, claro. Nossa carga tributária é tão contestada, né? Claro. Mas é algo que realmente traz um ganho. A gente tem observado muito isso em novos clientes, em clientes que a gente faz esse tipo de trabalho. Bom, mais uma vez agradecer a vocês pela contribuição. Perfeito, foi um prazer estar com todos vocês, agradecemos mais uma vez o convite da Aline, né? Só pegando o gancho, a Secran já tem mais de 40 anos de mercado, nossa equipe é composta hoje por mais de 200 colaboradores e a gente foca muito nisso, né? Trazer a informação direta, a informação precisa para dar esse plus ao nosso cliente. Cada vez mais vem sendo debatido. A contabilidade é a questão do mindset, é sair da caixinha, e a contabilidade ela é uma ferramenta essencial para a tomada de decisão, para um planejamento estratégico, planejamento orçamentário, e a gente está realmente à disposição, né? Para quem quiser também nos acompanhar nas redes sociais, né? Secran Contabilidade, tudo junto, e o nosso site www.secran.com.br. Eu acho que o nosso episódio de hoje foi muito rico de informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, obrigada e vamos ficando por aqui com mais um episódio Vida de Confeiteiro. E fiquem atentos porque teremos mais informações para vocês nos próximos episódios.